Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam muito bem-vindos a essa parte em que iremos abordar a respeito de riscos físicos, que tem uma infinidade de riscos, mas a gente classificou alguns que acabam contribuindo para ou a destruição total de um acervo ou de um espaço físico de armazenamento, ou implica também em futuros gastos financeiros para sua restauração. Então nós vamos, antes de falar sobre isso, vamos abordar uma questão que é muito importante, que por vezes a gente acaba esquecendo, que é o planejamento. Né? Planejar alguma coisa é justamente a gente identificar se há riscos futuros acerca daquela infraestrutura ou de qualquer tipo de atitude ou ação que viemos a desempenhar, seja num programa, seja num projeto, seja numa ação específica. Então, planejamento, conforme o Sampaio nos relata, é um processo contínuo e dinâmico, que consiste em um conjunto de ações intencionais, integradas, coordenadas e orientadas para tornar realidade um objetivo futuro, de forma a possibilitar a tomada de decisões antecipadamente. Então, qualquer ato da nossa vida hoje, se por exemplo a gente vier a ir trabalhar, que é um exemplo muito simples. A gente vai para o nosso trabalho, ou vai para o nosso estágio, ou até mesmo vai estudar, né? Eu saio de casa, isso a gente considerando que não estamos num momento de pandemia. Vamos supor que nós estamos indo para, por exemplo, para o IFRS, né, participar das nossas aulas. Qualquer dia que eu vier a fazer isso, eu tenho que realizar um breve planejamento. Seja para identificar, por exemplo, o horário que o ônibus passa, seja para verificar se vai chover, se vai fazer sol, se vai fazer frio, se vai fazer calor, seja para identificar se eu tenho recursos financeiros para me deslocar ou não, né? Seja para identificar também se como eu vou é, me manter ao longo daquelas 4 horas de estudo, se eu vou precisar de me alimentar, se eu vou, por exemplo, para um estágio a seguir, se eu vou ter que almoçar, aonde que eu vou almoçar, se eu vou ter recurso, se eu não vou ter, se eu tiver que levar uma marmita e etc. Ou seja, tudo envolve na nossa vida planejamento. Se a gente quer fazer algo que envolva o mínimo de risco possível, a gente precisa planejar. Então, até para a gente comprar, por exemplo, um apartamento, uma casa, comprar um celular, comprar um carro, né, comprar até mesmo simples coisas do nosso cotidiano, fazer as compras do mês, por exemplo, a gente precisa de fazer planejamento. A gente faz pesquisa de mercado, identifica o local melhor, ou a qualidade daqueles produtos que a gente vai adquirir e assim sucessivamente. Ou seja, nós temos inúmeras coisas que nós podemos fazer e que, porventura, nós devemos realizar antes de colocar em prática alguma coisa na nossa vida. Então, planejamento envolve prazo, envolve custos, envolve qualidade, envolve segurança, desempenho e outras condicionantes. E a gente percebe também para alcançar um bom planejamento, a gente tem algumas vantagens em cima dele. Por exemplo, quando ele é bem planejado, ele vai permitir controlar o apropriado, né? Um controle mais apropriado das ações que a gente está planejando. Os produtos e serviços serão entregues conforme requisitos exigidos pelo cliente. Haverá uma melhor coordenação das interfaces do projeto, ou seja, qualquer parte ou peculiaridade ou etapa do nosso projeto a gente vai controlar de forma mais serena e mais efetiva, para que se consiga ser mais assertiva, inclusive. Possibilita também a resolução antecipada de problemas e conflitos e propicia um grau mais elevado de assertividade nas tomadas de decisão. Então, como eu já observei antes, acerca da assertividade, é algo que também a gente precisa identificar como sendo um papel fundamental no alcance ou numa tomada de decisão. Então, planejamento envolve uma abrangência, seja ela específica ou geral, dentro de uma instituição. Quando a gente fala que ela é geral, ela abrange todas as áreas, nós estamos falando de um planejamento que alcançará as finalidades da instituição, que é o planejamento estratégico. Então, a organização como um todo são estratégias a longo prazo. O planejamento tático
envolve uma determinada unidade, né, um setor, uma diretoria e etc. Ou seja, aquela unidade específica está realizando um planejamento para o alcance das suas metas e estratégias organizacionais. E quando o planejamento é operacional, nós estamos desencadeando um planejamento com base numa estratégia que foi ou desenvolvida lá no planejamento estratégico ou no planejamento tático. Eu estou operacionalizando, por exemplo, uma determinada ação relativa ao plano financeiro da minha instituição. Estou colocando ele em prática. Então a gente percebe que dentro da política organizacional de uma determinada instituição ou organização, seja ela inclusive pública ou privada, isso pouco interessa, nós teremos ações, né, que fazem parte de uma estratégia organizacional, uma política que foi construída o individual ou coletivamente, que para nós, por sinal, ela necessita ser construída coletivamente, em virtude de que a gente precisa participar dessas construções, e dentro das suas ações nós teremos ações estratégicas. Por que nós estamos falando sobre tudo isso antes da gente falar sobre planejamento de emergência? Que se nós formos considerar o planejamento estratégico da instituição, uma das suas ações estará relacionada, ou melhor, deveria estar relacionada com as situações de emergência. Ou seja, isso tudo tem que ser algo contínuo, que a gente precisa desenvolver, desencadear ao longo do tempo, e que não necessariamente vai depender de uma ação política, no caso, por exemplo, de uma troca de diretoria. Isso estará já previamente estabelecido dentro do viés da política organizacional. Isso vai estar numa norma, vai estar numa resolução, ou vai estar no próprio estatuto, ou vai estar num regimento interno, né? E isso já previamente previsto. O regimento interno como um instrumento meramente operacional, ao qual a gente inclusive vai saber as nossas atribuições frente às situações de emergência. Isso é muito importante a gente relembrar e compreender bem esse processo e como ele fará diferença quando a gente tiver que falar sobre situação de emergência. Então, os riscos dentro de uma organização são inúmeros no que se refere aos nossos espaços de armazenamento e, por assim dizer, aos próprios suportes da informação, ou seja, para a gente relembrar aqueles materiais aos quais são registradas as informações, seja um encadenamento, seja um papel, seja um disco flexível, uma fita magnética, um VHS, isso não interessa. Se houver algum risco, a gente precisa saber como a gente vai lidar com ele. E antes da gente saber lidar com ele ou não, a gente precisa saber se prevenir em relação a esses riscos. Então é muito importante a gente refletir um pouco sobre eles. Então vamos refletir nesse momento. Nós temos alguns riscos que a gente pode dizer que são riscos gerais para específicos, que temos o seguinte: os riscos geográficos, os riscos climáticos e dentre outros riscos que nós podemos afirmar que são aqueles provocados pelo próprio homem, ou seja em relação às más instalações, seja da parte elétrica, hidráulica, seja a própria construção física que foi realizada para armazenar esse acervo, ou seja, inúmeras outras situações que podem criar algum risco direto para o nosso acervo. Os terremotos são situações específicas que nós praticamente não temos aqui no nosso Brasil. Graças a Deus, no nosso país a gente não tem ocorrências que possam derivar em riscos mais amplos, por exemplo, para o desmoronamento de algum espaço físico em decorrência de terremotos. Mas a gente tem que considerar ele como sendo um risco. Então, no caso, por exemplo, no estado de São Paulo, ocorreu uma situação específica assim em 2018. E aqui relata, né, o autor dizendo que pouco antes das 11 da manhã de 2 de abril, funcionários de prédios altos da Avenida Paulista em São Paulo levaram um susto. As edificações começaram a balançar a ponto de algumas terem de ser evacuadas. Era o reflexo de um terremoto de 6,8 pontos
6,8 pontos na escala Richter no sul da Bolívia. Para a gente ter uma ideia que uma situação que ocorreu lá na Bolívia acabou gerando consequências aqui no Brasil, especificamente no estado de São Paulo. Então, para a gente ter uma ideia que também precisamos acompanhar esse tipo de ocorrência, a fim de que possamos planejar aonde nós iremos colocar os nossos acervos, já que são acervos que requer uma estrutura bastante firme e que não vai gerar nenhum tipo de desequilíbrio nas questões estruturais. As erupções vulcânicas também é um dos exemplos. A gente pode dizer que também não é comum nós observarmos aqui no Brasil uma erupção vulcânica. Então, só para título de curiosidade, o vulcão Kilauea está em atividade faz mais de 35 anos e em 2018 causou muita destruição quando entrou em erupção durante quase 3 meses seguidos, causando estragos de todas as ordens na região do Havaí. Então, aqueles porventura, a gente não sabe, né? Alguns de vocês vierem a estudar fora do Brasil já têm que ter uma ideia que isso pode ser um risco eminente em determinados locais. Há também as situações de riscos climáticos, que são a ocorrência, por exemplo, de furacões, de tornados, ou seja, esse tipo de condição climática que é decorrente em virtude do calor que possa gerar nas marés acima de 27 graus. A gente não tem esse tipo de ocorrência aqui no Brasil relacionada a furacão. A gente sabe que tornados têm uma maior frequência e aqui, principalmente no Rio Grande do Sul, a gente observa bastante, especialmente na região perto de Santa Catarina e também em alguns locais na região sudeste do nosso país. Então, esse furacão Florence, como vocês observam em tela, aqueles que estão só nos ouvindo pelo áudio, podem também acompanhar nos slides que estão disponíveis no Moodle. Lá a gente observa, por exemplo, no leste dos Estados Unidos em setembro de 2018. Então, isso que vocês observam é um furacão. Essa é uma foto retirada de fora do planeta Terra. Então, para a gente ter uma ideia que a abrangência desse furacão naquela localidade. Então, os furacões são um conjunto de tempestades com centenas de quilômetros de diâmetro. Surgem dos oceanos sob as águas quentes e podem durar alguns dias. Então, como a gente referiu antes, eles são causados em virtude da elevação da temperatura da água no mar superiores a 27 graus, o que geralmente não ocorre aqui no Brasil. A gente não pode descartar essa hipótese em alguma situação, por exemplo, de estrutura física perto de litorais e que, se em virtude de algum tipo de modificação climática, ocorra algo nesse sentido. Então a gente tem que estar atento. Os ciclones, furacão, por exemplo, que foi considerado uma espécie de furacão, aquele que vocês devem recordar, que aconteceu em Santa Catarina em 2004. Então, o furacão Catarina destruiu cerca de 1.500 residências e danificou outras 40 mil casas. Então, se, por exemplo, nós, no meio delas, temos uma estrutura física de armazenamento, seja em andar ou subsolo, ou no andar térreo, a gente tem que cuidar para que ela não esteja dentro ou nessas mediações aonde tem mais ocorrências, né, de furacões. Então, nesse caso, por exemplo, ficaria difícil a gente reaver ou pelo menos a gente fazer algum tipo de ação de prevenção com a retirada daqueles acervos do local. Algo que provavelmente não teríamos tempo para fazer, né? Então é importante que a gente pense que, se caso a gente tiver que fazer uma estrutura física de armazenamento numa localidade dessa, que a gente pense duas vezes antes de fazer numa região de térreo ou primeiro andar e acima. Então é preciso que a gente faça algo no subsolo, por exemplo. Os prejuízos econômicos atingiram mais de 400 milhões de dólares e atingiram especialmente a agricultura de banana, que perdeu 85% da produção, e de arroz, que perdeu 40% das plantações.
Ou seja, mais de 14 municípios decretaram estado de calamidade pública. Então, para a gente ter uma ideia que isso é uma ocorrência real que é situada aqui no Brasil. E os tornados que são mais frequentes aqui no Brasil, especialmente na região sul. Para a gente ter uma ideia, entre 1990 até 2011 foram registrados ao menos 205 desses fenômenos meteorológicos em território nacional. Não sei se vocês recordam, aqui em 2016 aproximadamente nós tivemos um tornado passando em Viamão, por exemplo, e que também alcançou a região de Porto Alegre, e em alguns outros anos seguintes também. Então, número coloca o país entre aqueles que mais anotam eventos do tipo no mundo, para a gente ter uma noção. São Paulo foi o estado mais atingido pelos episódios nesse período, seguido pelo Rio Grande do Sul, aonde nós vivemos, e Santa Catarina. E também as nossas tão recorrentes inundações, especialmente na região de Porto Alegre, vocês vão reparar isso. Ali, por exemplo, onde fica situada a biblioteca pública, ou melhor, a biblioteca central da URGS, ali naquela região acontecem muitas inundações. E que se caso, por exemplo, ela não tivesse um local superior a esse nível de inundação, ela provavelmente já teria sofrido inúmeras situações de inundação. Então a gente precisa também pensar nisso. Essa é uma situação, por exemplo, da biblioteca setorial de ciências sociais, que isso ocorreu e infelizmente foi uma perda muito considerável, né, de alguns acervos da URGS em decorrência de um tipo de inundação que ocorreu numa quebra de encanamento, né? Então isso é importante que vocês depois assistam para vocês terem uma ideia do que ocorreu. O Prof vai deixar esse vídeo disponível para vocês. Então tem também um incêndio na Biblioteca Farol do Saber, na Cidelândia, no estado do Maranhão, né, em setembro de 2018, que infelizmente acabou comprometendo toda a biblioteca. São coisas que são geradas em virtude desses riscos externos, que a gente pode dizer relacionados à geografia e o clima, como também riscos mais internos, relacionados principalmente àqueles provocados pelo homem, ou seja, pela nossa própria desorganização, pela falta de planejamento, por não saber onde está o encanamento, por colocar cabeamento que não é o mais adequado, e que fica exposto, né, e que em virtude de algum tipo de curto-circuito pode gerar algum incêndio. Então, algumas possibilidades de riscos, por exemplo, provocados por nós, seres humanos. Racionamento de eletricidade. Racionamento de eletricidade é um risco. Por exemplo, se acontece um apagão e a gente tem algum acervo que está sendo refrigerado, ou seja, em algum estado de climatização, né, seja de controle de temperatura e umidade, como nós já citamos nos outros momentos, né, que vocês podem observar lá nas condições ambientais, a gente percebe que se, por exemplo, baixou demais a temperatura, pode causar um risco para aquele acervo, que pode se deteriorar ou ampliar ou até mesmo reduzir o tempo de vida útil. Ampliar no sentido de deteriorar, né? Não de ampliar a vida útil, mas de deterioração do suporte. O disparo de sistema de sprinklers também é algo que pode gerar um risco, porque vai alagar o acervo, vai molhar o papel, vai molhar aquele material que não pode estar em contato com água. Falhas no suprimento de combustível ou água. No caso de suprimento de combustível, por exemplo, se a gente tiver algum tipo de gerador funcionando e a gente acabou o combustível e a gente não percebeu e houve algum tipo de queda de energia, ele não ligou o gerador, a gente vai provavelmente também ter esse risco em relação às condições de climatização, que pode desestruturar o controle de temperatura e umidade do ambiente. Os vazamentos químicos, que podem ser coisas relacionadas a algum tipo de vazamento químico, seja externo ou internamente, né? Ou seja, no caso, por exemplo, interno, de algum tipo de produto químico que tenha sido colocado ou vazado dentro do ambiente,
algum produto que esteja sendo utilizado para a restauração do acervo e assim vai, né? Então nós temos possibilidades que isso venha a ocorrer se caso a gente não controlar isso efetivamente. Incêndios premeditados, ou seja, causados por pessoas, alguns até desavisados e também alguns provocados conscientemente, né? Ou seja, as pessoas que vão lá para fazer isso de forma propositalmente. Aqueles também incêndios causados pela falha ou pela, como é que a gente pode dizer, até por colocar várias tomadas no mesmo setor, né? Ou seja, num tipo de extensão, isso é uma coisa que a gente tem que evitar, principalmente nas nossas casas, né? A gente não pode ligar vários equipamentos pesados numa régua daquelas, ou extensões e etc. Isso pode gerar curto e aí provocar algum tipo de incêndio. No caso de um espaço desse de armazenamento é muito pior, né? O risco fica muito mais elevado. As ameaças de bomba também, que isso pode ocorrer, não é tão frequente aqui no Brasil, é frequente mais nos Estados Unidos, mas pode ocorrer. E isso pode gerar algum risco, né, seja pela próprio desencadeamento da bomba, ou seja, pelo tumulto que possa gerar em virtude disso. Então, como nós já citamos, tem alguns riscos que, por exemplo, o nosso espaço físico é próximo a alguns determinados locais, por exemplo, indústrias químicas, rotas de transporte de materiais perigosos, projeto de construções nas proximidades, caiu alguma coisa, bateu, né, derrubou sei lá, alguma marquise ou algo do gênero e pode causar algum risco, quebrar uma janela ou algo do gênero. E a gente precisa identificar cuidadosamente o prédio, né, a sua localização. É importante a gente saber onde é que está o encanamento, onde é que está a fiação elétrica, né, se a gente pode furar uma determinada parede, que sem o risco de comprometer tanto a estrutura como também gerar algum vazamento. Isso é muito importante a gente saber. Então, até no próprio terreno que nos circunda, a gente tem que fazer alguns tipos de perguntas. Se há declive, né? Por que há declive? Se tiver declive, é uma coisa ruim para quem? Para o espaço de armazenamento. Se está lá numa região abaixo, né, onde tem um aclive para cima, ou seja, aquela água que vem da chuva ela pode correr e gerar um alagamento no nosso espaço de armazenamento. Então a gente tem que pensar antes de colocar o nosso material, o nosso acervo documental num espaço desse onde há declive. O subsolo fica acima do nível de inundação? Isso é uma pergunta que a gente precisa responder. Árvores grandes próximas ao prédio, se derrubar alguma árvore por causa do vento e alcançar, por exemplo, uma fiação elétrica, isso pode gerar algum curto, pode gerar algum incêndio, pode gerar interrupção também da energia elétrica e várias outras ocorrências, né, que podem ser geradas. Os postes, mastros de bandeira e outros materiais equivalentes estão presos com firmeza, então isso é outro tipo de questionamento que a gente precisa responder. Precisam estar, porque se caso eles forem rompidos, há também risco para o nosso acervo. Se, por exemplo, quebrar uma janela e gerar um furo ali, ou pode entrar água, pode entrar inseto, pode entrar roedores, né, pode entrar outros tipos de agentes biológicos, pode entrar barata e assim sucessivamente. Então, e só isso já pode ser um risco iminente para o nosso acervo. O teto é plano? Isso é uma coisa que a gente precisa perguntar. Por que é plano? Porque se não for plano e tiver algum tipo de declive, aquela água que vier proveniente da chuva vai acumular naquele setor onde tem um declive e pode gerar algum tipo de infiltração. Então isso é importante a gente resolver. Há acúmulo de água em razão dos declives e desalinhamentos do terreno, isso também é algo que eu preciso resolver para não deixar esse tipo de declive gerar algum tipo de infiltração ou alagamento. As calhas e os drenos estão em bom funcionamento? Isso é uma coisa também que a gente precisa responder sempre, né? Ou seja, está sempre resolvendo isso. Limpeza com regularidade dessas calhas e drenos que também pode gerar
infiltrações. As janelas e claraboias estão bem vedadas, o prédio tem antecedente de infiltrações ou outros problemas estruturais. Então, isso são outros questionamentos que a gente precisa também revisar. Se nós estamos, então, pensando em colocar um acervo dentro de uma estrutura física, esse tipo de questionamento a gente precisa resolver. Então, além dessas questões relacionadas a encanamento, né, o sistema hidráulico também tem os sistemas de elétricos e também aqueles que são sistemas de proteção contra incêndio, como os extintores de incêndio, alarme, sistemas de extinção de incêndio, né, que isso pode ocorrer, que pode ter, que tem a possibilidade de estar presente em nosso espaço de armazenamento. Aqueles elétricos também, hidráulicos e ambientais. Então, em relação ao sistema de proteção contra incêndio, a gente precisa responder se os extintores de incêndio são suficientes em virtude da quantidade e o espaço de armazenamento. A gente tem algum alarme de contra incêndio e de extinção de incêndio. Uma coisa é diferente da outra. O alarme que vai soar dizendo que tem algum incêndio e aquele outro tipo de sistema que vai ser acionado para apagar ou extinguir o incêndio. Então isso é uma outra coisa que a gente precisa pensar. Ah, vai ter um sprinkler, vai ter outro tipo de sistema automático, um sprinkler, quais são os danos que ele é, vai nos causar para o acervo. Então são coisas que a gente precisa repensar. A manutenção do sistema é boa e é monitorada 24 horas, então isso a gente precisa pensar também. Os sistemas elétricos, qual a idade da fiação elétrica? Às vezes a gente está numa estrutura física e a gente desconhece a idade daquela estrutura elétrica e a gente quer colocar, por exemplo, um ar-condicionado num fio, numa gramatura muito fina, que provavelmente ou vai desencadear um incêndio, ou pode estourar, ou pode gerar algum tipo de falha no próprio sistema de climatização. Isso é um exemplo, como também vários outros. As redes elétricas estão sobrecarregadas, a gente citou há pouco, em relação ao não uso daquelas réguas com vários equipamentos pesados. Se for um celular, se for alguma outra coisa que vai ser carregada temporariamente, que ainda assim a gente precisa ficar atento para não gerar nenhum tipo de risco, né? Ou seja, você está ao lado daquilo ali, está observando quando carregar, retirar da tomada, tranquilo. O problema todo é quando aquilo ali fica várias horas, né? E também utilização dessas extensões elétricas, que a gente geralmente acaba fazendo isso de forma muito equivocada também, que a gente não pode colocar dois equipamentos pesados, né, ou seja, que puxam muita energia elétrica numa régua ou numa extensão elétrica. Então, o mais efetivo e mais seguro é que a gente coloque tomadas para cada um dos equipamentos pesados. Os aparelhos elétricos são desligados das tomadas à noite, isso aqui é uma coisa muito importante. A gente precisa relembrar que o aparelho que o autor está citando são aparelhos que não estão relacionados intrinsecamente à climatização, porque não faria sentido a gente ter que desligar o nosso sistema de climatização, que deveria estar, ou melhor, que tem que estar ligado 24 horas em pleno funcionamento para controlar o ambiente, né? Ou seja, aquele clima do ambiente. Aqui ele pode estar citando outros tipos de equipamentos, por exemplo, um computador, uma impressora, um filtro de água e etc. Ou seja, coisas que não têm necessidade de estarem ligadas ao longo da noite. Existe algum sistema de força auxiliar para caso de necessidade? Que nós já citamos os geradores, né? A necessidade é importante, sim, é muito importante, né? Se a gente puder fazer esse esforço junto com a alta administração e conscientizá-los sobre a necessidade de termos um sistema auxiliar, né, que vai alimentar a nossa energia elétrica, é crucial, fundamental, para que a gente não tenha nenhum tipo de risco causado justamente pela falta de energia. Então, os sistemas hidráulicos, as tubulações de água estão em boas condições, existem detectores de água. Hoje no mercado nós podemos comprar com muita facilidade equipamentos que fazem a detecção
de infiltração de água nas paredes, por exemplo. Então, isso o próprio local, ou a própria biblioteca, o arquivo pode adquirir esses equipamentos justamente para a gente já prever algum risco iminente para o acervo. Então, estão funcionando adequadamente, né? O clima, né? O sistema está funcionando. Tem algum tipo de vulnerabilidade nos objetos que estão armazenados? Ou seja, a gente sempre vai lembrar que quando nós estamos armazenando, nós estamos lidando tanto com acervos relativos à guarda permanente ou arquivos permanentes, como também obras raras. Então, sempre quando a gente estiver falando de preservação, nós estamos focando as nossas mentes e as nossas forças nesse tipo de acervo, né? Então, que tipo de materiais os acervos estão armazenados? Às vezes a gente tem um tipo de material que ele está armazenado, por exemplo, uma caixa ou um tipo de pasta mais frágil, mas que seja básica em virtude da falta, né, da própria acidez do papel, e que ele está ali justamente para envolver e não transmitir mais acidez. E isso a gente precisa anotar, registrar que esse tipo de acervo, por exemplo, vai ser até inclusive retirado mais cedo e tem que ficar até mais próximo da porta de saída, justamente para casos assim de algum risco iminente. Então eles danificam-se com facilidade, são particularmente suscetíveis a determinados tipos de dano, como umidade, fogo, qualquer outra falência. A gente pode concordar entre nós que praticamente todos eles, né, terão algum tipo de dano, algum tipo de suscetibilidade em virtude da água e do fogo, principalmente, né? A água decorrência também da umidade. Como e onde o acervo está armazenado? A gente precisa saber em cada ponto, ou seja, se eu tiver algum tipo de ocorrência, o que eu vou ter que tirar primeiro, né? Aqui, inclusive, a gente vai fazer essa pergunta mais adiante. As peças são protegidas por caixas ou outro invólucro, né? Ou seja, são acondicionadas como? Estão no chão, estão em pilhas. Isso é muito importante a gente relembrar que elas não podem ficar em contato direto com o nosso ambiente, né? Tem que estar sempre acondicionada, num material que seja o material adequado para esse acondicionamento. As estantes estão presas a elementos estruturais do prédio, isso é muito importante, são indícios fundamentais para que a gente compreenda o tanto que é importante a gente grudar essas estantes nesses elementos para efeitos de alguma queda iminente, né, claro, causada em virtude do peso, né, do nosso acervo. Então a gente precisa fazer esse tipo de adaptação. Estão estáveis, ou seja, não estão se mexendo, isso é muito importante. Existem objetos armazenados diretamente no chão, onde poderiam ser danificados por vazamentos ou inundações, então isso é uma outra coisa que a gente precisa responder também, né? Existe algum material que está armazenado debaixo, ou próximo à fonte de água? Os objetos expõem o acervo a perigo de roubo, vandalismo ou infestação de insetos? Então isso são questões que a gente também precisa refletir. O acervo tem seguro contratado, em algumas situações isso pode ocorrer, mesmo a gente sabendo que tem determinados acervos que são imensuráveis, financeiramente falando, né? No caso de alguma perda, algum tipo de deterioração causado pelo agravamento de algum risco. O acervo dispõe de um inventário completo e preciso. Aqui é fundamental a gente refletir juntos. A gente não pode ter, inclusive, um inventário completo e que esteja armazenado dentro do acervo e não tenha um armazenado externamente. Porque se ocorre alguma coisa, a gente não vai nem saber o que tinha lá dentro do nosso acervo. Então, nós precisamos definir as prioridades do acervo, né? A gente identificar também uma relação do que vai ser salvo em primeiro lugar, como nós já citamos, né? No caso de incêndio, água ou outra emergência. Teríamos que ter uma lista de reserva dessas prioridades, no caso de não ser possível alcançar, né, esses objetos. Então, se a gente está pensando num acervo, por exemplo, mais antigo, que fique mais próximo do local de saída, os mais recentes ficam mais ao fundo e assim sucessivamente, né? Ou seja, materiais com mais
fragilidade mais próximos da saída. Isso são alternativas. Então aqui ficam as nossas referências, pessoal, em relação a esse conteúdo que nós passamos agora. E qualquer dúvida, não se esqueçam de fazer contato com o Toff. Fiquem com Deus e até mais.